Olá, começa agora o programa Nossa Entidade. Hoje vamos conhecer o trabalho da AMIC, Amigos da Criança, que dá apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade. Para essa conversa eu recebo Rosibel Mancini Hernandes, que é gestora, Roseli Silva, ex-diretora tesoureira e gestora da AMIC, Ana Ariel, fundadora do projeto SOS Afeto, e Eliana dos Santos, que é presidente e fundadora da AMIC. Sejam todas bem-vindas aqui à TV Alesp. Bom, Eliana, eu queria que você contasse pra gente como começou esse trabalho todo. Bom, esse trabalho é uma longa história, mas nós temos tempo para isso, né, Priscila? Então, estamos aí felizes com a oportunidade, agradecemos a Alesp o convite e a minha filha Ana Ariel, que foi, deflagrou esse encontro. E que programa maravilhoso. As entidades poderem ter voz, poderem ter identificação, poder mostrar seu trabalho, maravilhoso, Priscila, vocês estão de parabéns, né? Que bom. A gente sempre pensa nisso, muitos anos, a AMIC fez 25 anos jurídicos e mais uns 35, 30 e poucos anos aí lutando para se constituir e se erguer. A AMIC nasce por acaso, vou dizer para você, não tinha no meu coração, no meu pensamento fazer a AMIC. Eu sou professora, formada educadora, e dava aula numa escola rural, semi-rural, no Village, um bairro em Campinas, no município de Campinas. E uma menininha, uma aluna de primeiro ano, primeira série, alfabetização, desmaiou na minha sala de aula. E a gente cuidou, fui levá-la para casa no final do período. E descubro então que o pai havia sido assassinado. Eles moravam no que eles chamam de Bananal, né? É uma região, né, Rose, que ainda tem lá no Village, né? E que elas estavam realmente numa situação de penúria muito grande. Não havia nada, eu olhei assim na despensa da sala, uma casinha pequena, humilde, e vi que realmente estavam passando necessidade e peguei e dividi. Fui em casa, peguei a minha cesta, meus alimentos, trouxe para a senhora, ela agradeceu muito e tudo isso. Aí passou um dia, dois, essa menina, que era aluninha lá, Silvia, que hoje tem sua filha no nosso educandário, cresceu, tornou-se mulher, mãe, e a filha dela está lá, né? Nós já estamos quase na terceira geração, né, de pessoas que passam por nós. E ela foi e bateu na minha porta, levando uma amiguinha lá do Bananal, que também estava passando necessidade. Então eu digo que a AMIC, Amigos da Criança, ela nasceu das crianças mesmo. Sabe? E aí eu tinha professora primária, você sabe, do estado, você sabe, o salário não é lá essas coisas muito grandes, então eu não podia mais doar. Eu pedi para uma amiga que trabalhava no Sindicato dos Bancários, jornalista, Denise, e ela então doou a sua cesta para essa segunda família. Sim. E naquele movimento, naquele tempo, na época, estávamos com o trabalho do Betinho, que estava vivo, o combate à fome. Sim. Havia assim, um movimento bem bonito na época, né? Faz 25 anos juridicamente falando, né? Mas faz mais tempo de atuação. Quase 30 anos. E aí, bom, foi juntando aí, o sindicato nos conhecia através dessa pessoa, essa pessoa nos indicou, começou a chegar a cesta. Eu sei que de uma semana para outra, de uma cesta, duas foi para 15, foi para 20. Olha só. E a gente então iniciou um pedido de atendimento, que a gente chama de SOS Fome, socorro e amparo, para aquele dia que a despensa está vazia, né? Eles falam, estou no duro, não tem nada em casa, está faltando óleo, está faltando... É para aquele dia, é um dia de salvação, um dia de ajuda, um dia de socorro. Então a AMIC é isso. Aí foi reunindo pessoas, eu fui pedindo pessoa, aquela pessoa pediu para outra, aquela pessoa pediu para outra, e isso. Então se fala que a AMIC nasceu realmente de um princípio de voluntariado, da vontade humana, a boa vontade humana de realizar, de fazer algo pelo outro, de ter empatia pela dor social, um corpo de pessoas sem indiferença, mas mergulhado na dor do outro, sentindo a dor da infância. E aí foi se organizando, depois fundamos juridicamente, 25 anos atrás, esse ano inclusive, a AMIC fez 25 anos de existência em agosto. Nós fizemos uma grande festa de 25 anos, foi muito bonito. Então, a origem foram as crianças e as suas necessidades e estar mergulhada no meio, né, semi-rural, com uma população necessitada de amparo e de todas as coisas. Então, o que nós temos no nosso coração é isso, o coração acolheu. E pelas vias do coração e do acolhimento, o material vem como uma espécie de atração, lei de atração no universo, sabe? A gente crê muito nisso, né? Que bacana. Bom, então assim, começou com um trabalho ali de cestas básicas, né?
Foi, mas hoje o trabalho já expandiu muito, né? A Rosibel é uma das gestoras, eu queria que você contasse pra gente. Hoje, qual é a atuação, quantas pessoas são atendidas, qual o público? Começou com criança, mas atende mais gente? Como é? Então, hoje a gente atende a população, né? Toda de 3 lugares de alto risco de Campinas, né? Então, a gente tem mensalmente o atendimento, que são distribuições de alimentos, distribuição do enxoval. Eu faço parte do enxoval, né? Então posso falar com bastante propriedade, que é o meu xodó, né? Então tem alimento, tem peixe, tem roupa, então são várias, num dia do mês, essa distribuição maior, né? Que é para toda a população. Hoje passam por mês, quantas pessoas mais ou menos? Nossa, assim, de senhas que a gente entrega, né, entre crianças, e vai quase 1000 famílias, né? 1000 pessoas. Você sabe que assim, 1000 famílias, então vai ter um pai, uma mãe, 2, 3, 4, 5 filhos. Então você tem uma média de 4, 5 mil pessoas comendo. É uma família inteira, né? Então tem a cesta da mãe, do pai, a ajuda da cesta da criança, então é uma família acolhida. As grávidas, a gente chega a 90 grávidas, porque vão receber enxoval naquele momento, que é o trabalho, né? Mais o trabalho do Campo Belo, né? Que mais 60. O trabalho do Campo Belo, que são 60, a gente tem hoje 150 grávidas. Daí tem a Casa Madre, que toda semana a gente acompanhou o pré-natal, ensina a primeiros pega de amamentação, introdução de alimento, dificuldade de lactância, o que tomar, gestação de alto risco, então como é que essa grávida pode se cuidar. Então tem todo um projeto, né, que a ideia quando a minha mãe, né, que é a irmã Eliana, fundou tudo isso, ela não tinha essa dimensão, né? Então hoje quando a gente vê 1.300 crianças assistidas diariamente, o que representam praticamente 5 pratos de comida a dia, porque elas comem 4 refeições. É uma proporção assim de panelas de 500 litros. Então é uma proporção que poucas instituições têm, né? Campinas, quando passou por uma grande dificuldade de tempestade, né? de situações naturais, a cidade pediu o nosso auxílio, porque ninguém conseguia fazer tanta comida por dia de uma forma tão rápida. Porque, né? Bem no início, né? Para atender essa demanda, que é muito grande. A gente já chegou a ter, por exemplo, em situações de muita vulnerabilidade, 10, 15 mil pessoas no nosso Natal da instituição. Distribuir 20 mil brinquedos. A gente compra... Vocês têm também uma festa de Natal, que é de Natal, que é no próximo domingo, atividade, inclusive. Né? E daí vocês não atendem só aquela população a gente, que cadastrados atualmente, a gente tem mais de 123 bairros de Campinas região. Bairros que já se cadastraram e que vieram de longe para receber o brinquedo no Natal, que sabiam que teriam esse suporte. Né? Porque as pessoas ficam muito focadas, mas se você der, a pessoa não vai trabalhar. E não é verdade. Você dando, ela pode usar o dinheiro dela para coisas de higiene básica, pessoal. Pessoas que não compram o seu próprio desodorante, que estão dando para a criança leite diluído em água, porque não tem. Mesmo os projetos para o Viva Leite, que a gente é parceiro, que tem parceria com o Estado, com a Prefeitura, a gente dá 1 leite por criança. É 1 litro, ela toma em 3 mamadeiras. E o resto da semana? Cada mamadeira tem 300 ml, então assim, como que essa mãe vai diluir esse litro em 1 semana para essa criança ter o leite? Com água, açúcar, daí começa a desnutrição. Então, os projetos da MIC, eles foram crescendo conforme a necessidade. Para o SOS Muralha, que é uma das frentes, é a mãe, a esposa que quer visitar o companheiro, o filho, e não tem o dinheiro para chegar lá, não tem a cesta básica para levar para ele dentro do presídio, a bolachinha. Então, a gente foi acontecendo conforme as necessidades da instituição. Como é que fundou o SOS Afeto, né? Que é a minha frente? Eu assisti uma palestra contra o aborto e comecei a falar sobre isso. E então começaram a chegar gestantes em situação de violência, de risco, crianças em situação de violência e risco. Através da criança, né? Na verdade, então, a MIC... É sempre a criança. Eu fico curioso. A criança que leva. Na verdade, através da criança, a gente atinge o pai, que às vezes está prisioneiro, em cadeia, a mãe, que também em situação de risco e vulnerabilidade. E os trabalhos foram nascendo das necessidades. Desse caldo, desse caldo de amor, de fraternidade, né, Ana? Sim. Foi nascendo, né? É impressionante. Hoje é Madre Amic, é assistência, mas era uma pessoa ou outra que foi se aproximando, pedindo ajuda, pedindo socorro, e a gente ajudava com uma cestinha, 2, né? Mas isso foi crescendo ao longo dos anos. Ele nasceu no Village, né? O pessoal recebia cestinha no Village. Era a primeira unidade. E eles começaram a vir de longe, de outros bairros. 120 bairros, né, gente? Nós chegamos a receber... 123 cadastrados. Se organizar para
para receber no Vilaje. Em torno, né? Em torno. Cidades pequenas, vizinhas, começaram a ir também. Daí pediram para montar no Monte, né? No Monte Cristo, na época. Aí veio a segunda unidade. Unidade. Lá no Vilaje, a vulnerabilidade lá é violência doméstica, estudada pela sociologia de Campinas, né? Quando você vê o mapa sociológico de Campinas, lá no Vilaje é violência doméstica, oculta ali, em todos aqueles ranchos e tudo. Lá no Monte Cristo é conhecida, famosa, né? O processo do caminho das drogas, do narcotráfico, etc. Né? Todo um caminho, porque ela é no centro de Campinas, né? Na entrada de Campinas, é impressionante. Ali na Santos Dumont, entrando do outro lado tem Royal Palm Plaza, aqui tem, sabe? Então é uma zona, e no meio, já foi considerada a maior ocupação da América Latina. A maior invasão habitacional da América Latina por mais de 10 anos. Por mais de 10 Eram mais de anos. 30 mil famílias, em grande maioria vindas do Maranhão. Então, assim, é uma coisa assim, gigante. E ela fica em frente ao primeiro e maior hotel 5 estrelas da cidade. Então, a gente sempre teve essas parcerias. É assim que começam as parcerias. Então, assim, não é que a gente foi lá buscar. Eles nos procuraram, dizendo, olha, a gente é seu vizinho. Então, as crianças chegam, os auxílios chegam por uma necessidade de olhar a instituição e... É isso mesmo, Depois, né? A zona do aeroporto, Campo Belo, que eles chegamos falam... até o aeroporto, né? Ali, né, além de toda essa problemática que tem também lá no Vilaje, né, que é violência doméstica, né, o uso de drogas, álcool, né, e prostituição. Mas o foco do Campo Belo, estudada sociologicamente, é realmente a violação dos direitos da infância, no nível sexual. Então, são realidades bem dolorosas, né? E a gente foi sendo chamado pela população. Não foi assim um projeto de cima para baixo. As pessoas conheciam e falaram, vamos lá para o bairro tal. O Monte Cristo mesmo. Ele foi fundado dessa maneira. Uma mãe trancou 6 filhos dentro do barraquinho. Porque ela precisava trabalhar. 4? Ela precisava trabalhar. A mais velha com 9, o bebezinho 1 ano e meio, a mais velha cuidando da casa, a casa pegou fogo, todos trancados, morreram queimados. Porque não tinha uma creche, não tinha uma escola, não tinha um lugar para eles estarem. E minha mãe, né, pedagoga, Paulo Freire, foi lá, montou um fogãozinho a lenha, puxou um toldo e falou, tô aqui. Fomos mesmo, era um rancho, um fogão de lenha, dentro, no meio de uma invasão habitacional. Dentro do habitat deles, sabe, sem violação, assim, da arquitetura, sem trazer nada, assim, de imposição com eles. Como é que a gente pode fazer? A gente faz um rancho e a senhora vem, eu falei, então tá bom, faz o rancho. Aí fizemos o rancho, o fogão de lenha está até lá hoje, claro que reformado e mais bonito, mas está lá, como assim, né, nosso ícone. E era lata d'água pela cabeça, sabe, né? O Deide passando. Também foi assim, né? Também o rancho. É o rancho da luz. Fogão a lenha. E daí para poder tirar, então, essas crianças desse estado. E aí começou, aí vai. E aí veio o educandário, conforme crescemos enquanto instituição, aí conseguimos as parcerias. A parceria com a FEAC, né, que é uma grande instituição em Campinas, Federação das Entidades Assistenciais de Campinas. Mas antes da FEAC veio a Prefeitura Municipal. Porque a gente viu o quê? O que nos ensinou os anos de experiência, né? Tem 30 e poucos anos, mas os educandários têm de 18 a 20 anos, ou 17 anos, né? O último tem 12 anos, que é Campo Belo, né? A gente aprendeu que no combate à fome, a gente sente necessidade de algo maior, que possa levar para dentro daquela família, ou daquela desestruturação toda, algum sonho, algum embrião de uma vida social mais digna, condigna. Então aí entra o educandário. Você não imagina como os educandários transformaram essa região. Porque essa criança se transformou naquele meio, naquele lar e naquele local, um referencial novo. O educandário funciona de que maneira? O dia todo. A criança chega no berçário e sai lá nos 14 anos. E elas ficam internas? Não, é como se fosse uma creche de manhã à e tardezinha. Depois voltam para... com os pais, com os lares. A gente chegou a ter casa-lar, né, por alguns anos, mas a gente não tem perfil de casa-lar. Porque a gente se apega, se relaciona, a gente se envolve. A gente sofreu muito com Casa-Lar. Casa-Lar é um trabalho lindo. São crianças violadas ao extremo. Que não podem nem mais estar em orfanato, assim, precisam realmente ser recolhidas por uma assistência maior. Destruía. Você falou, mas eu não consegui manter. A gente não tem coração para isso. Sabe, a gente não tem perfil? Não tem perfil para aquele trabalho, é uma coisa muito dolorosa. Tem que ter um perfil, assim, eu bato palma para as pessoas que trabalham em Casa-Lar, dirigem, permanecem, porque
Ai, é difícil, é uma dor. Quando, né, o sentimento envolve, daí fica um pouquinho complicado, é impressionante. Né? Em cada caso, um dia, se a gente pudesse conversar, tem cada caso, assim, de crianças que são tiradas para poder... São tiradas porque realmente não há possibilidade, né, de permanecer com os pais, né? Não é. Uma situação muito cruel, né? Muito cruel, difícil. É crueldade. É submundo, a gente chama. Bom, então assim, a gente conseguiu entender um pouquinho, né, visualizar um pouquinho como funciona a instituição. São alguns núcleos, né, pelo que eu entendi. E vamos pontuar então um pouquinho mais os trabalhos, aprofundar? Vamos. Né, eu queria então que a Ana Ariel falasse um pouquinho desse projeto, SOS Afeto. Tá. Né, você falou um pouquinho do começo dele, né? Mas e aí, me conta direitinho. Então, o SOS Afeto, ele foi há 2 anos, em 2016, adotado pelo Brasil Sem Aborto. Então a gente foi a MIC como um todo foi filiada ao Brasil Sem Aborto. Hoje eu coordeno o Brasil Sem Aborto no estado de São Paulo. É um estado onde a gente consegue fazer poucas manifestações, poucas passeatas, porque ainda é um estado em que a palavra aborto ela tem uma ressonância, mas para as mulheres de uma população onde elas já têm negados os seus direitos de saneamento básico, os seus direitos de saúde, os seus direitos de educação, a maternidade onde ela se empodera. Então quando você chega numa fila grávida de novo do SUS, e você vai ter 5 minutos para falar com o obstetra, e ele diz, você não tem TV em casa? Poxa, mas mais um? Então, a gente foi vendo que essa mulher era muito violada nos seus direitos. E eu ouvi uma frase que foi assim, o que mais me fez, e à frente do SOS Afeto, que é, sim, mais um. Você pode me tirar tudo, menos o meu direito de ser mãe. Olha. E eu olhei aquilo e falei, nossa, é isso. Né? Então, o SOS Afeto é o socorro do feto, das mulheres que estão em dúvida e precisam de afeto. Por isso que o tracinho, foi a minha mãe que criou a ideia, que o SOS tracinho feto, porque é o socorro do afeto e da afetividade, porque é comprovado que mais de 90% das mulheres que estão acolhidas e com o suporte emocional necessário, elas não abortam. Então o que a gente tem é uma mulher marginalizada nos seus direitos de gestar. Então, esse afeto é exatamente esse empoderamento. Então, por exemplo, quando ela vai para casa madre, no começo da gravidez, e daí ela descobre que o cara não vai assumir a criança. Não, mas espera aí, mas a gente está aqui, você vai ter enxoval, a gente faz o sorteio, você pode pegar um bercinho, a gente vê um carrinho de não sei quem, e daí a gente pode ver um lugar para você ficar. Então, ela vai tendo... Nossa, peraí. Uma rede solidária, uma rede solidária. Ela não está sozinha. Ele não quer, né? mas você tem uma avó, uma tia que quer... Ah, não, mas eu decidi que eu vou dar mesmo. Então, por exemplo, a gente passou recentemente por uma situação em que a mãe, que a gente acompanhou desde o primeiro mês de gestação, 2 dias depois do parto, ela saiu da maternidade e o marido foi preso. E ela precisou trabalhar no lixão como catadora de reciclado, e então o bebê com 48 horas de vida não tinha mais ninguém. Daí uma tia, que também era do projeto, como estava solidária, falou, tá bom, tô amamentando a minha que está com 4 meses, posso amamentar ela que está com 2 dias. Até a mãe chegar do trabalho para ela não deixar o peito. Sim. Então ela mamava na tia de dia e na mãe à noite. Claro que assim, o sistema de saúde vai me recriminar loucamente, mas como dizer que essa criança que continua dentro do seu sistema familiar, sendo cuidada pela mãe e pela tia, que é a irmã do preso, não está feliz, não está bem, ela está em casa, ela podia estar sozinha num orfanato, recebendo fórmula artificial, entendeu? Então assim, desolada num berço em mais uma. Né? Então, toda nesse 1 ano aconteceu esse projeto da Casa Madre, ele tem 1 ano e meio, de toda semana dá suporte. E as que chegam é sempre nessa situação. Então, a gente teve uma, por exemplo, que quis deixar de amamentar. E a gente falou, mas você entende que a lata de leite custa 20 e tanto, que o seu leite materno ele é 100% higienizado, está na temperatura ideal, tem todos os nutrientes, os sais minerais. Elas vão ficando, você ainda vai economizar dinheiro. Né? Né? Você não precisa lavar uma madeira, nada, você já pluga, tá ali. E daí a gente foi mais pelo caminho da grana e depois falando da afetividade. Porque o afeto é uma coisa tão distante. E para nós, como voluntárias, assim, eu acho que o grande aprendizado, tanto no enxoval quanto na Casa Madre, são crianças de outra realidade. Você vê o irmãozinho de 2 anos e meio, já desfraldado, empurrando o bebezinho no carrinho. E ela grávida. E claro que a sociedade julga. Então, o nosso gesto aqui nós temos obstetras, equipe, pessoas para te acolher. A gente acolheu uma grávida de 13 anos que ela estava grávida de 7 meses, de nutrição altíssima, e a gente queria fazer com sonar para ela escutar o bebê. E ela falou assim, não, vocês não, é sempre muito rápido, eu nem consigo ouvir.
Porque no posto eles têm 5 minutos, do começo ao fim da consulta. Nossa, então, quantos segundos ela ouve o bebê? É. Ela falou, você quer ouvir o seu bebê? A gente põe. Ela ficou 5 minutos, ela ficava assim, posso ouvir mais? Pode. Posso ouvir mais? Foi a primeira vez que, de fato, no final da gestação, ela escutou o bebê. E daí a gente, olha, seria bom você comer mais ovo, que ovo é uma coisa barata, colocar músculo na sopa, que é uma carne barata, porque você está realmente precisando engordar o seu bebê. A gente não fala, você está desnutrida, você não se cuida, você... Da onde colocar ela vai mais se cuidar, peso, né, entende? do que já tem. E daí né? no pós-parto a gente consegue dar esse suporte. Então, por exemplo, essa menina de 13, ela chegou muda, assustada, parecia um passarinho machucado. Hoje ela fala. Ela volta toda semana, ela conta o que ela quer fazer, porque daí a gente vai dando coisas, por exemplo, a Ana Lídia, que é quem hoje coordena o Casa Madre, cada semana ela traz uma coisa feita com as próprias mãos. Então, vamos aprender a fazer o próprio filtro com garrafa PET, para você ter água filtrada na sua casa. Vamos aprender a fazer a horta suspensa, para você ter os seus temperos. Vamos aprender a fazer o porta-fralda, o porta-algodão, para você guardar as coisas do seu bebê. Então, assim, a gente foi onde guarda as meinhas delas, e tudo com reciclado, que elas podiam trazer de casa, então elas traziam a sua matéria. Tira também, né, do consumismo. Sim, empodera, meio ambiente, né? A pessoa toca a sua capacidade criadora, sim, a sua capacidade de resolução de problemas. Né? E aumenta a autoestima também, né? Ela mesma cuidando da casa, cuidando das coisinhas que muitas vezes... E ela cria vínculo com esse bebê, porque ela fica ali fazendo o porta-meinha, pensando que a meinha é desse tamanho, então é um ser frágil que está dentro dela. Tanto que a gente vai fazendo, não, pode apertar mais. Tem certeza, vai caber uma meia aqui? Cabem muitas, menos ainda, então com as fileiras, sabe, do leite de caixinha que a gente abriu e fez o potinho. Então, tricotar, biscuit, tudo isso foram coisas que elas foram aprendendo e vivendo com as próprias gestações. É imbatível, assim, 5, 6 almas que tenham essa reforma dentro da alma e consigam olhar para essa vida com mais carinho, vale o que a gente faz. Por que a gente é voluntário? Todo mundo aqui, por que desde a presidente, né? Por que todo mundo é voluntário? Ninguém ganha R$1 com isso, porque o que a gente está ganhando não se paga. Minha filha, por exemplo, eu até queria trazer ela estava com vergonha. Ela tem 10. Ela é voluntária de quando eu não posso ir, ela pede carona para a Ana, que é a coordenadora do projeto, e fala, tia Ana, você me dá carona? Porque hoje é meu dia de voluntário na Casa Madre. Ai, que bonitinho. E ela faz o biscuit. 10 anos. 10 anos. Ela já entendeu. Entendeu? E bota o jalequinho, que a gente tem um jalequinho, a gente podia ter vindo, né? E bota o jalequinho que a gente tem com o logotipo dela, que eu mandei fazer miniatura, porque ela vai desde muito pequena. E ela tá lá toda semana. Toda semana. É o compromisso dela às quartas à tarde. Sim. Sabe, da amiga falar, vamos fazer balé sapateado. Não posso, quarta tarde eu sou voluntária da Casa Madre. É um compromisso que, por quê? Porque essa mãe chega, então é que eu tenho meu filhinho de 2 anos, não tem vaga na creche, não tem vaga na escolinha. Tem problema, você pode trazer. Então a minha filha fica com essas crianças maiorzinhas brincando. São 2 horas. Enquanto elas fazem atividade. Já é o voluntariado, né, da parte dela, já é dividir, já é aprender também, até valorizar, né, o que tem, vendo todas as situações. Poxa, que legal. Aí, a Rosibel, você cuida do enxoval, é isso? Sou do grupo do enxoval. Como que funciona esse enxoval? Chama Veste, né? É a atividade que a gente chama a Veste. A Veste. Conta pra ela por que Veste. Então, a gente, assim, esse trabalho todo começou, porque assim, tudo lá vai, assim, a população precisando, e daí vai falando e a gente vai criando, né? Então, a gente tem as gestantes que chegam, né? E às vezes não tinha uma roupinha para pôr, vem até quase peladinho, né? Nem aquele frio e aquela coisa, a gente, né? Falou, não, então vamos organizar. A gente começou com o enxoval e hoje já tem, inclusive, atendimento pós-parto, porque daí elas falaram assim, mas a gente fica tão bem atendido nos 9 meses e depois acabou, né? Saudade. Daí, a gente quer. Então a gente fez até 1 ano. Então daí tem Chantala delas, que é o vínculo, né, com a criança, elas fazem. Então na parte do enxoval, a gente recebe essas gestantes, a gente já tem gestante hoje que já está, tipo, na 4ª gravidez. E elas vêm todas felizes, né? Eu tô grávida de novo, né? Então, assim, a gente recebe com todo esse carinho, que vai ser acolhida. né? Sabe que pode vir, e daí todo mundo faz festa e aquela, né? Aquela alegria no grupo. Então, a gente tem hoje, debaixo até de uma árvore imensa que tem lá e é uma delícia. Elas ficam, e daí os maridos vêm e olham, e vê e volta, né? E a família vê todo mundo ali. Que crochê? Então, a gente tem a entrega, depois que elas têm que participar,
encontrar determinado número de meses, porque assim, esse encontro é uma vez por mês. Da Casa Madre é uma vez por semana, que a gente criou depois, né? Então, a Casa Madre nasce, né? Nasce do enxoval. Nasce do enxoval. Porque o SOS Afeto, que é ligado ao Brasil Sem Aborto, é só para as grávidas em situação de aborto mesmo, de violência. Certo. Então, dessas grávidas que vão lá, uma ou duas elas me ligam para falar: Ana, essa tá na dúvida, agora a gente precisa de você. Entendi. Mas esse enxoval tem quantos anos já? É quase a história da amiga. Quase isso que eu ia falar. Mickey, né? Você vê, é o embrião, né? Quase junto. Uma pessoa deu um enxoval, começou assim. Nossa, eu vejo aqui tantas crianças, vocês atuam com as crianças. Eu gostaria. Foi uma pessoa que sentiu no coração. Você sabe que eu perdi o nome dessa pessoa. Eu me lembro dessa voz falando, mas perdeu na minha memória a pessoa que realmente ancorou e trouxe o primeiro enxoval. E aquilo foi crescendo. Né? A outra pediu. Ela trouxe por mais muitos anos um. foi a dona Nancy. Né? A Nancy, porque a história ficou com a Nancy, que já faleceu. Entendeu? Nós vamos precisar fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. E tem muito assunto ainda para falar, hein? Tem muita coisa bacana para contar. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Nossa Entidade, hoje com a MIC, Amigos da Criança. Bom, nós falávamos então no bloco anterior a questão dos enxovais, né? Então ali já tem bastante tempo de enxoval, começou com uma pessoa doando e depois criou-se ali uma rede, né? Uma estrutura para que as mulheres então tivessem esse momento. Eu aponto isso porque eu acho tão importante as pessoas saberem que suas iniciativas podem criar algo maior. Às vezes a gente fica com medo, o que eu tenho que fazer é tão pouco, né? Tão pequeno, um enxoval. Mas esse enxoval, essa menina, essa criança Silvia, que eu fui lá e levei e reparti o que eu tinha, quando que a gente pensaria que criaria uma estrutura dessa? Sim. Para poder atender tantas outras pessoas. A história, às vezes a gente vive um sistema que apaga a individualidade, mas a individualidade, ela é o ponto onde dá início a uma série de coisas, a mudança do mundo, não é? Nossa, muito interessante. Não é? Por isso que eu gosto lá na origem para ressaltar isso. Eu acho que a nossa mensagem maior hoje é essa, não é, Rose? Até porque as pessoas às vezes acham que o voluntariado tem que ser uma coisa muito, né? Não, uma hora muito tempo, muita... Mas é o que a senhora falou, às vezes é um pouquinho... A somatória. Que já a somatória, as gotas no oceano. É fazer a sua pequena parte. Acabou. É minha pequenina parte, mas... E como a irmã fala sempre assim, se você pensa no negócio, né, e que é pro bem, assim, vem. Sabe, você fala assim, agora, assim, nós nunca tivemos dificuldade de montar um enxoval, sempre aparece doador, se sai um, aparece outro. Então, assim, nunca. Mas tem uma equipe, né? Você pode, uma pessoa de São Paulo que buscava o tecido para montar a costura do enxoval, chega uma outra que topa ir buscar na 25. Então, assim, o negócio flui. Não tem, sabe, você não precisa se preocupar, porque aparece as doações, então, assim, não tem que ter preocupação que o trabalho flui. Os brinquedos do Natal. Você podia falar do Natal, vamos falar, porque é criança, né? Porque é na casa dela que a gente embrulha os milhares de brinquedos. É a casa do Papai Noel de Jesus. Quantos mil já tem embrulhado? Agora pensa os filhos, as famílias passando e ela ocupando a sala, escondidas. A gente desmonta a casa dela. O que a gente desmonta tudo. Só para deixar claro assim para quem está em casa, né? Então assim, tem uma festa anual de Natal, e daí tem presentes. A gente transmite, inclusive, ao vivo, até porque como a gente recebe muita doação, a gente faz questão de todo mês fazer um live no Facebook, para as pessoas. E a gente distribui nas nossas redes sociais, os nossos sites, links do meu canal no YouTube. A gente compartilha em todas as redes exatamente para mostrar ao vivo aquela criança recebendo o brinquedo, aquela criança recebendo o alimento, aquela gestante recebendo o enxoval. Porque hoje, como as instituições estão muito desacreditadas, né, como um todo. Então, quem quiser acompanhar no próprio dia 23, domingo, a partir das 9 horas da manhã, a gente faz live ao vivo mostrando todo esse trabalho. E fica depois no... Fica disponível tanto no site da MIC quanto nas nossas redes sociais. Olha o universo. A gente preocupada com o Natal, e o caixa mais baixo, né? A economia resfriada, né? Aí com essa gripe imensa que não passa. Com essa gripe espanhola, né? Gripe espanhola que não passa. Brincando. Mas aí ela falou assim, vou fazer uma boneca.
O que vocês... Aí trouxe uma boneca. Ai, que pena que você não trouxe para mostrar trouxe aqui. boneca. Nossa, que boneca. Não, o pessoal está comprando a boneca agora, né? De pano. Fizemos uma boneca de pano. 1000 bonecas elas se propuseram fazer. Acredita? Aí a Look Brinquedo, através de uma pessoa doadora, fez chegar quantas bonecas? 1000 bonecas. 1.400 bonequinhas. Chegou a semana passada, olha. 1.400 Aí para criança toda a diferença. Mas elas estavam fazendo a boneca, Priscila. Já tinham feito quantas? Elas estão desde maio. 600, né? desde Fizeram maio. 600. Olha, desde maio, fazendo as bonecas de pano. Vamos falar também de um outro projeto aqui, caldo curativo. O que é Fale, isso? Rosê. É a sopa, né? Ela é diária. Então, é entregue no Campo Belo. São quantos litros, irmã? Depende do tempo. Já fizemos 1 tonelada, depois descemos para meia. Hoje nós fazemos... Essa Kombi, ela saía ali do monte e ia parando. 5, 6... Ela parava 5, 6 pontos, no né? núcleo. Atualmente está lá no Campo Belo, né? Você entrou agora lá no Campo Belo, né? E o pessoalzinho vai toda. E a entrega é para moradores de rua? Não. O pessoal que vai do bairro mesmo. Do bairro. Porque a gente faz uma distribuição semanal. Toda quinta-feira tem uma distribuição de cesta de verduras no Campo Belo. Verdura, leite, o enxoval também entregue atende a gestantes, o leite, a verdura e tudo que a gente recebe, né? Às vezes recebe ovo, bolachinha, né? Uma doadora ovo. essa semana deu ovo, O pessoal doa, recebemos ovo, foi uma dúzia, 15 ovos, né? Foi lindo. 15 ovos para cada pessoa que eles receberam. Nossa, uma alegria, né? Então chega bolachinha, o que chega ali a gente leva para o Campo Belo, porque é uma população extremamente carente. Né? O que vocês percebem das pessoas que são atendidas, né? Porque até como a Ana falou, né, de dar esse auxílio nesse momento que a pessoa passa de dificuldade, mas vocês percebem que com essa ajuda, eles tentam ajudar outros ou eles acabam com os conselhos que vocês dão, procuram os caminhos? Você falando do caldo curativo, como é que começou o caldo curativo? Essa criança passava o dia com a gente, tudo começa da criança. Essa criança passava o dia com a gente e voltava de manhã esfomeada. Porque a instituição fecha 5, 6 no máximo. Daí a gente começou a perceber que essa criança não tinha janta. Não são todas, porque realmente muitas só deixam para a mãe e para o pai trabalharem no contraturno. Mas algumas realmente não tinham nada. E é aquele momento, é aqueles 3, 4 meses de desemprego, é aquele momento que não tem um bico, sabe, um extra, que não tem mesmo. Então a criança chega e só come lá dentro. E o caldo curativo começou a ser essa coisa de no fim da tarde, essa família que a gente ia percebendo que precisava levar. Tanto que na unidade Monte Cristo, as crianças almoçam, os funcionários almoçam e depois a gente abre para os pais desempregados. Dos nossos... A gente entrega no portão. No portão. Das nossas crianças. Ou seja, é realmente cuidar daquela família para que ela não se desespere, porque o desespero leva à violência, o desespero leva ao alcoolismo, o desespero leva a muitas coisas que estão por trás. E que ninguém fala, mas que a minha mãe vai trazendo e falando, nossa, é verdade, se a gente desse isso, essa família acalma, esse bebê come e dorme, esse bebê toma leite e dorme. Por que ele não dorme à noite? Porque ele está chorando de fome. Priscila, uma das consequências que a gente fala sempre é a diminuição do crime. E da violência. Da violência. Vocês conseguiram perceber isso lá? Muito. O bairro, depois que a gente entra e esse trabalho se estabelece, cria uma fraternidade, cria sabe, eles retornam com muita alegria. O retorno deles é assim, falam mesmo. Às vezes a gente encontra em shopping, conseguem trabalho, né? Aí somem. Aí, faz tempo que eu não venho aqui, 2 anos, estava trabalhando, agora fiquei desempregado, precisei de novo. Olha, é pontual. Passou 2 anos sem vir. Algumas vêm e... Posso contar um caos? Pode, conta aí, vai. A gente foi para Minas Gerais, em Uberaba, e daí saímos para almoçar, né? Olha, e daí estava lá sentadinho, daqui a pouco veio um rapaz, né? Com 2 filhos, assim, né? Nossa, você não é a irmã Eliana? Daí ela falou, só. Ela falou, nossa, eu rezo todos os dias para a senhora, porque vocês me atenderam lá em Campinas, quando eu precisava, não tinha emprego. Só de lembrar eu fico emocionada. Aonde isso? Lá em Uberaba, irmã, não lembra? Foi almoçar. Ele veio, mas daí ele falou assim, olha, fui atendido lá, quando eu era pequena, minha família não estava sem emprego, aí eles foram sendo atendidos, daí eu estudei,
Aí eu consegui emprego e agora, olha aqui, eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa, graças a vocês. A Mickey. Acontece muita coisa assim. As consequências. É o efeito dominó, sabe? Efeito dominó. É uma situação momentânea. Ninguém quer não trabalhar, ninguém quer estar em depressão, ninguém quer estar. Tem um contingente, né? Tem um contingente de mas pessoas. É pequeno. A maioria é uma situação momentânea. É travessia. No enxoval, eles recebem, além, assim, no final, né, quando está 2 meses para ganhar o neném, eles recebem enxoval. Certo. Mas todos os meses tem a roupa que é de doação para os bebês, para as crianças. E é muito interessante que assim, eles usam depois, quando já a criança serve, porque a criança perde muito rápido, eles trazem novamente. Trazem de volta, olha aí, preocupados. E esse é um ensinamento que vocês passam também, né? Aí eles falam, sou voluntário lá no meu bairro, mudei de cidade, vem. Lá onde eu estou agora, eu sou voluntário lá. Vou ajudar as pessoas lá também. Você não acredita? As crianças brincavam de irmã Eliana. Tava imitando a senhora. Não é de irmã Eliana. Elas punham assim, um paninho na cabeça que eu usava, porque eu também mexia na cozinha, né? Com minhas rouponas mais assim, compridas, tudo. Eles se arrumavam, punham aquele lencinho, aí pegavam sacolinhas, né, punham terra. Entendeu? Aí ficava aquela filhinha de criança, e elas entregando. O irmã Eliana fazia umas trouxinhas, que seria a cesta básica. Ô, irmã Eliana, dá mais uma, por favor. Não, por pessoa. Irmã, mas eu tô precisando muito. Mas muito engraçado. Bom, muitos anos. Aí vinha a próxima. Ô, irmã, eu trouxe aqui a minha vizinha, a mãe dela tá doente, não pôde ir, não estão deixando entregar. Poxa, mas a mãe dela tá doente, entrega. Aí essa coisa que assim, a gente fica tudo claro, tentando controlar e pensar planilha, não sei o que. E a minha mãe, né? A gente quebrando a cabeça, e a mãe, vai. O último Natal foi o máximo, assim, a gente lá, a fila das meninas, a fila dos meninos, 1 a 4 anos, 1 a 8 anos. Essa aqui, soltem as filas, liberem os brinquedos. A multidão vindo. Eu olhava pra gente, eu subi numa mesa e falei assim, por favor, deixa as crianças primeiras. Porque ela estava vendo a contingência. Então, assim, a gente tem uma crença, porque ela está ali no dia a dia. Porque hoje, a maioria das pessoas que a cercam saíram de cuidadas para cuidadoras, de acolhidas para cuidadoras, de assistidas para assistentes. Então, a gente tem em toda a nossa cozinha, os monitores, professores que foram se formando. Gente de 20 anos conosco, chegou mas que chegaram recebendo a cesta básica. Mas elas aprendem durante esse percurso, né? Muda que elas que elas também que faz bem. Né? Essa grávida mesmo, que chegou grávida, teve o bebê, teve a sua filha, depois amamentou a sobrinha, entrou na Mickey como na cozinha, na faxina, subiu para monitor e agora está prestando pedagogia. Olha só que legal. E ela teve toda essa decisão em 1 ano e meio. Então assim, é o momento de transição. Que se você está ali inteiro para acolher, muda tudo. Essa ideia de que, sabe, tem que dar vara para pescar, tem momento que eu acho válido, mas o acolhimento é uma vara, invisível, simbólica. É isso que a gente às vezes não pensa. A gente quer formar computação, ou então ferramenta esta ou aquela, mas o acolhimento é uma vara de pescar. Sim. Sabe? Ela se sai fortalecida. Ela vai descobrir a sua capacidade, ela vai descobrir o seu encanto, ela vai descobrir o que fazer, e ela vai para a rua, ela começa a fazer a produção da sua sobrevivência, não é, Ana? Raramente eles ficam ali à mercê, a não ser alcoolizados, cadeeiros, que a gente chama, né? Entra e sai, mas é o quê? Não chega a 5% da população que a gente atende. A maioria é situação de risco e vulnerabilidade momentânea. Momentânea, de travessia. Então, eu quero deixar esse recado, Priscila, que muitas vezes essa vara é invisível, o acolhimento é uma vara de pescar maravilhosa e a pessoa passa a acreditar que é amada. O meu nome de irmã, quando eles me apelidaram irmã, eu pensei, nossa, como eles precisam de uma irmã. Eles não têm irmandade, eles estão deslocados, em êxodo rural, vindo de situações várias de outros estados. Deixaram o pai, deixaram a mãe, deixaram o solo pátrio, né? A terra. Eles estão em êxodo. Muito sozinhos, né? Ou criam as suas famílias ali. Banzo, tristes. Aí vem alcoolismo, né? Saudades, porque eles não podem voltar, dinheiro para voltar é muito difícil. E a gente sabe também que estar em comunidade, né? Estar em grupo, isso também fortalece, né? Mexe com a autoestima, então vocês acabam proporcionando todo mundo também vira irmã, isso, né? né? Você é irmã, né, Rosa? Pessoas passando pela mesma dificuldade, né? Pela mesma situação, elas acabam se fortalecendo também, né? Isso que vocês percebem lá. Elas acabam
trocando experiência ali, uma dando força para outra, né? Então, tive experiências ali, Priscila, da pessoa chegar para mim e falar, olha, a mãe Eliana chegou e falou para mim vir pegar isso aqui, viu? Para mim. Você vê que não é a pessoa, né? Sim. Ela não me conhecia. Não está centralizado. Eu estava no balcão, né, atendendo. Por favor, a mãe Eliana mandou vir aqui pegar não sei o quê. Aí eu olhei, acho que a Deir, o Dona Nilza estava do lado, olharam assim, eu fiz... Eu perdi as contas. Poxa, eu sou filha da irmã Eliana, né? Eu sou filha única. Foi a sua irmã que mandou. Foi. Assim, o que a minha mãe fala, eu acho que isso é muito real. Que não tem muitas irmãs, eu nem fiquei sabendo. O que a minha mãe fala, que eu acho muito bonito, se ela precisou mentir, se ela voltou para a fila, enfrentou a fila, ela está precisando de mais uma cesta. Então, pra gente que fica, lógico, na otimização é meio desesperador, mas assim, o que ela está trazendo e que vem ensinando a gente aos poucos é isso, de que ninguém fica... Elas chegam um dia antes. 2 dias. 2 dias antes. Colocam a cadeira, amarram, já, né? Colocam um cadeado e vão revezando nas noites. Você vê, se você quiser um dia ir pessoalmente, por exemplo, o Natal que isso fica bem forte, porque é uma quantidade maior. Tirei foto, podia ter te mandado. Que uma ela amarrada no portão. É surreal, eles amarram mesmo. E daí você vê a rodovia Santos Dumont indo em direção ao Monte Cristo, onde a gente atende esse Natal. Crianças dentro de carriolas, porque é na carriola que essa criança, que a cesta básica vai ser colocada, os brinquedos, na volta essa criança vai ter que andar, porque eles não têm dinheiro para o ônibus, então eles começam a andar horas antes. Na madrugada você vê multidões vindo assim, nos acostamentos. Então fala, alguém tem que chegar de madrugada só para ver isso. Eles acendem fogueira, é a segunda casa deles. Eles acendem fogueira, fazem churrasquinho, trazem a marmita, dividem a bolacha, emprestam o cobertor. Daí, a fila é gigante, vira quarteirão. E eu falo, você acha que uma pessoa que ficou nisso, veio dizer que eu tenho uma irmã, ou que a irmã Eliana nela, não merece outra cesta se ela pediu? Se ela pediu. O que ela vai fazer com essa cesta? É comida. Ela vai vender, mas ela vai vender para quê? Para comer, para comprar uma roupa, para comprar um desodorante. Como recriminar pelo quê ela está trocando aquilo? Eu já vi gente vender a cesta para pagar o tênis para aqueles para a escola de uniforme. Então, assim, da rede pública, mas o tênis tem que comprar. A rede pública não dá o sapato. Então, pequenas coisas, você fala, peraí. Mas a gente vê também, acho que uma grande mudança desde quando começou para agora, porque quando começou, eles não achavam que ia ter cesta para todo mundo, tal, daí era uma loucura, né? O pessoal vinha e brigava, ficava tudo desesperado. Agora eu acho que já assentou, porque eles vêm, apesar de, né, lógico, tem que ficar na fila, tudo isso, mas eles sabem que, assim, a cestinha dele vai estar lá, né? Então já é um negócio mais, assim, não é tão desesperador como ele vai era passar o dia há 20 anos, né? A gente tem as mesinhas e os voluntários que servem, então assim, eles vão para comer a macarronada, eles vão para almoçar conosco. Né? Então tem a fila do algodão doce, as crianças ficam naquela fila, então assim... Você vai lá para almoçar, para comer algodão doce. Tem a sobremesa. Tem a sobremesa, tem o suco. Não é só... A grávida tem o enxoval e o pré-natal. Então, assim, eles sabem que é o dia. É o dia. Eu já ouvi frases assim na fila. Tô com a mulher grávida de novo, ela vai ficar lá no enxoval. Vim pra passar o dia, sabe assim? Porque até passar por cada pedacinho da instituição. De tardezinha, Priscila, a gente tem que ficar falando. Gente, segunda-feira a creche está aberta, a cozinha a gente tem que limpar a instituição. Já são mais de 4 da tarde, a gente chegou 3 da manhã. Tudo espalhado, deitado, né? E lá não tem aquela sombra gostosa, né? Eles vão sentando e se acolhendo. É o estado de acolhimento. É um dia de amor. Tem mais algum projeto que vocês gostariam de enfatizar? Enfatizar. O fortalecimento de vínculos, que é importante, né? O que é? Adolescente. Fortalecimento de vínculos é um trabalho que está ligado também à assistência social lá em Campinas, né? E é um trabalho que a gente vai permanecer. É criar oportunidades, fortalece os vínculos da instituição com essas pessoas acolhidas, mas dando a elas aprendizagens vários caminhos. É como se fosse uma parceria. Uma criança que chegou com a gente com 4 meses de idade, chegou 14, ela não está mais no dia a dia. Então a gente faz parcerias com outras instituições para que ela tenha o primeiro emprego, entre no adote profissional, entre no projeto Isso é o do voluntariado, né? Aqui conosco, enquanto ela está conosco, então, ela aprende algumas coisas, como de cozinha, para senhoras, né? Às vezes são senhoras que não têm onde trabalhar, corte e costura, para os jovens, computação, marcenaria, né? Marcenaria, a gente teve um tempo, né? Mas ela é perigosa, então a gente se acolheu um pouco, né? Bordado,
né? N coisas assim que a gente consegue instrumental para realizar. Esse ano veio uma verba bonita, a gente está aplicando na música, produção de CD, isso é tudo fortalecimento de vínculo. Me conta essa história do CD. Como assim? Ela que foi a... Eu sou a cantora, né? Ela é cantora. Na verdade, assim, eu fiz música, a primeira formação erudita, depois eu fui para popular em função das crianças, inclusive. E a gente arranja, faz produção musical mesmo, estúdio. Eu já cheguei a levar mais de 100 crianças dentro de estúdio, no mesmo dia, revezando. Lá dentro eles falaram assim, Ana, você disse mais ou menos umas 40. Tem 2 ônibus na porta. A gente vai dar um jeitinho. E é tão bonito, porque assim, nos ensaios, elas tiravam os sapatos, elas, para não fazer barulho, elas assim, se preparavam para ir pro estúdio. Então a gente fez o projeto com essas parcerias, que foi o projeto Ninando, que era primeiro Cantigas de Ninar. Então a gente começou com o Ninando, depois as músicas que elas queriam. Daí, lógico, rap, Ed Sheeran, dessas linhas mais assim, que a gente foi fazendo arranjos na linha mais pop, mais soul, que são as linhas mais atuais do que elas queriam. E agora, nesse novo projeto, é um projeto de hip hop mesmo. Que é um projeto em parceria com leis de incentivo cultural, em que elas cantam, em que elas se apresentam. Então eles adoram dançar break, músicas de rua. Então assim, todos, eu posso até depois mandar alguns vídeos, todas as vezes que a gente tem que cantar, tia, vai ter 2 músicas pra gente dançar, né? E daí eles criam um passinho, que é o que eles têm no baile funk, o que eles têm no dia deles. Então não adianta também. A gente tentou no começo, né, ir pra aquela coisa da música, do que, gente, eles não vão. O que vocês querem cantar? Daí a gente chegou nas músicas evangélicas, porque eles adoram os louvores, então a gente começou a incluir a música religiosa. Tudo isso foi acontecendo, de novo, no que a criança precisava. Acolher a sua origem, que é a igreja e os bailes de bairro. Então, o que elas gostam de dançar e o que elas gostam de cantar. Então, o CD, os nossos últimos CDs, eles têm esse misto, eles estão disponíveis no site da AMIC. Quem adquirir vai estar acolhendo uma dessas crianças indiretamente. O projeto musical, né? E proporcionando que esse projeto musical continue em pé. A gente está chegando nos minutinhos finais do programa. Já, viu como passou rápido? Não, foi rápido, porque o assunto é gostoso, bom. Aí passou rapidinho, mas eu queria deixar esse tempinho aí final para a gente falar, vocês precisam de voluntários, como funciona, quem pode se voluntariar, pode oferecer o que como voluntariado? Quem fala? A gente chama, né? A gente chama voluntariado porque, né, é uma tarefa sublime, né? Você sentir essa ação de boa vontade, né? Nós estamos aí no Natal, o nascimento do menino divino, né? Glória a Deus às alturas e aos homens de boa vontade, não é isso? Então, o voluntariado, ele nasce disso. Ele não é um compromisso formal, ele é um compromisso coracional, é um compromisso individual. Né? Não fique preso, o conselho que a gente dá não fique preso ao muito. Você vê uma instituição desse tamanho, você fala, nossa, né? Não endeusa, não entroniza ninguém, porque todo mundo é formiguinha passando e os séculos mostram aí para nós a beleza, né, dessa verdade. Que, assim, essa história, por exemplo, que eu contei da menina, da grávida, é de uma voluntária que se propôs a doar 2 horas da semana dela. Ela não se propôs a fazer um grande trabalho, ela se propôs, Ana, eu tenho a minha 4ª tarde. Só que ela está lá 1 ano e meio toda a 4ª tarde. Então, às vezes você pode dizer, eu tenho a segunda de manhã, eu tenho o domingo à tarde, eu tenho 2 horas. Eu tenho uma vez por mês, que é o dia da distribuição. E nesse momento, você vai estar doando as suas 2 horas ou levando seus filhos para terem um novo fim, né? O exemplo, ele é algo marcante para uma geração. Eu sou filha da fundadora da AMIC, tenho meus filhos envolvidos na instituição. Então, eu te convido para que a sua família faça uma nova história, né? Que a gente dê valores para a nova geração. A gente está num momento histórico muito perdido. Acho que esse é o maior convite da nossa AMIC. Né? E a pessoa, ela vai à instituição para ser voluntária? Ela pode doar, ela pode estar conosco, né, dentro do acolhimento. Como é que é o nosso site? É www.amic.org.br e dentro do site você vai ver todos os departamentos, tem doações através de PayPal, a gente tem a rifa de final de ano, de Natal, toda instituição tem uma rifinha. Você pode estar recebendo, indo visitar a instituição, por exemplo, a gente tem muitas famílias de São Paulo que se reúnem para ir no último domingo de cada mês, que é essa entrega maior, você pode ir até Campinas, trabalhar você pode de casa fazer o seu enxoval, às vezes você está em casa
triste, enfermo, não pode sair, você manda. A gente tem equipes voluntárias de São Paulo que recolhem essa doação e levam pra gente. Roupas que você não usa mais, não utiliza, né, Ana? Sim. Bom, então vou repetir aqui o site amic.org.br. Você que é interessado, então, em ajudar a instituição, é só entrar em contato. Bom, agradeço, então, a participação de vocês. Muito obrigada mesmo. A TV, né? O nosso programa fica por aqui. A gente se encontra na programação da TV Alesp. Tchau, tchau.